tabela. Boa noite. Sim, a primeira parte foi um jogo equilibrado. O São Paulo teve a sorte de fazer aquele golo, faz parte do jogo. Sabemos que o futebol é assim. Nós tivemos as nossas oportunidades claras na primeira parte, não o conseguimos fazer. O São Paulo também teve mais um ou dois remates perigosos. Foi o resultado ao intervalo. Sabíamos que tínhamos que alterar esse resultado. Viemos aqui para ganhar e na segunda parte arriscámos e com uma grande capacidade mental demos tudo o que tínhamos. Mesmo que não tivéssemos ganho, saíamos tristes com o resultado, mas satisfeitos com o desempenho e a atitude dos jogadores, porque a única coisa que nós lhes pedimos é que deem tudo o que podem e o que têm a cada jogo. Sabemos que não vamos ganhar sempre, mas felizmente conseguimos dar a volta, dar os parabéns aos jogadores com uma grande capacidade mental num estádio muito difícil, onde todas as equipas têm grandes dificuldades, onde só uma equipa ganhou aqui este ano, que fomos nós. Esta foi a segunda. E dar os parabéns porque deram tudo até ao último segundo e acreditaram até ao fim pela vitória. João, boa noite. Hoje, mais uma vez, a comissão técnica optou por começar o jogo com o Gustavo Gomes como um lateral pela direita e Luan e Murilo na zaga. No decorrer do segundo tempo, o Gomes volta a ser zagueiro. Eu queria que você contasse para a gente, por favor, qual foi a leitura naquele momento do jogo, porque a opção por fazer essa mudança de voltar o Gomes para a zaga e jogar com o lateral direito de fato com a entrada do Mike, e também o porquê da escolha pela saída do Luan e para que Murilo e Gomes formassem a dupla de zaga. Obrigado. Conhecemos bem esta equipa, já jogámos contra eles 3 vezes no Paulista. Esta foi a 4ª. Sabemos que são fortes à profundidade, têm jogadores fortes e agressivos na frente, jogam muito bem. E foi uma opção técnica, como tal no último jogo, e estava a ser um jogo equilibrado, mas depois sabíamos que o plano B de arriscar tinha que começar por ali. O Mike a atacar não é igual ao Gomes, é fácil de saber, e tínhamos que arriscar, estávamos em desvantagem. O plano B de arriscar era esse, começar por aí. O Luan foi só estratégico, um jogador que ficou 3 meses sem competir, fez uma sequência de jogos de 3 em 3 dias muito, muito grande, portou-se muito bem e foi simplesmente a opção técnica e foi porque estávamos em desvantagem e precisávamos ir atrás do resultado. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Até uma curiosidade, queria saber se você já viu as brincadeiras que os torcedores do Palmeiras fazem com relação a você. Hoje, sem a presença do técnico Abel Ferreira por causa da Covid, muitos torcedores brincaram com relação à confiança também que eles têm no seu trabalho quando não tem a presença física do Abel. Queria saber também com relação ao elenco, quando o Abel não está presente no banco de reservas, como que funciona a conversa de vocês com os jogadores para que o time se mantenha sempre no alto nível e consiga competir como foi no dia de hoje até o último minuto? Ainda bem que brincam, é sinal que, por coisas positivas, é sinal que as coisas correm bem, mas não ligo muito, não há tempo para ligar. Hoje chego a casa, durmo e amanhã até vou dormir no CT e amanhã às 7 já lá estou. Há pouco tempo. Relativamente aos jogadores, treinamos isso, esta capacidade mental que eles têm de saberem o que têm que fazer, independentemente se estamos a ganhar ou a perder. E hoje foi posta à prova, porque não vamos estar sempre a ganhar. No último jogo também começámos a perder. Sabemos que quando iniciamos a perder é sempre mais difícil. Não queremos, mas é o futebol e temos que lidar com isso. E eu ali, claro que o Abel é o Abel e não é impossível substituir. Mas os jogadores preparam-se, nós preparamos o discurso que temos durante estes dias. Mal saiu o resultado, começámos logo a trabalhar nisso, a dizer que nestes dias cada um tem que ser mais responsável ainda do que é no dia-a-dia, cada um tem que fazer um bocadinho de treinador, e foi o que se viu hoje, que cada um deles deu um bocadinho mais para compensar o nosso comandante que estava fora. Então mesmo de parabéns porque conseguiram lutar até ao fim e felizmente conseguimos a virada. João, boa noite. Você destacou agora que essa questão mental pesa bastante para o Palmeiras conseguir a virada diante do São Paulo hoje aqui. Na questão anímica, projetando também o jogo de quinta-feira, já pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o que muda? O Palmeiras esteve muito próximo de voltar aqui para o Morumbi na quinta com uma derrota
embora seja válida pelo Campeonato Brasileiro. O que muda também nessa questão, já projetando o jogo de quinta-feira, Palmeiras chegar embalado por mais uma vitória aqui na casa do adversário? Sabemos que é uma competição diferente. Sabemos que vai ser decidida a 2 jogos, não vai ser decidida já na quinta. Temos que, e o São Paulo também sabe isso, vai ser um jogo, se calhar de menos riscos. Se virmos hoje, a primeira parte foi com muitas oportunidades, 2 equipas a jogar para ganhar, de peito aberto, a dar tudo. Por acaso não vi as estatísticas, mas de certeza que na primeira parte houve muitos remates, muitos não foram à baliza, mas houve muitos remates, cruzamentos, ações do último terço. Na segunda parte foi quase só nós, porque também estávamos atrás e tínhamos que ir à procura. E conseguimos bloquear bem as saídas do São Paulo, aumentar a nossa pressão na frente, obrigar a errar, ganhar mais segundas bolas nas bolas longas do São Paulo, que na primeira parte perdemos algumas que criaram muito perigo. Mas para a quinta, claro que é sempre melhor ganhar do que perder. É para isso que viemos aqui hoje, foi para ganhar. Dá esse ânimo extra, mas sabendo que quinta-feira vai ser outro jogo, com outra história. E vimos para aqui para levar um resultado positivo para depois fechar em casa. Professor Zé Henrique, Rádio Energia 97. Primeiro tempo, o Palmeiras deixou até o São Paulo um pouco mais com a bola. Acredito que para analisar até um pouco mais como o São Paulo vai se comportar no jogo, porque é uma escalação e uma formação diferente do que o Rogério Ceni vinha utilizando. Você percebeu isso no intervalo? Porque no segundo tempo o Palmeiras atuou de uma forma muito diferente e com as suas modificações o time manteve a organização e conseguiu a virada. O Palmeiras, que não tem um retrospecto muito bom no Morumbi, foi o único time que bateu o São Paulo aqui dentro do Morumbi. Como que fica também para o jogo de quinta-feira, já que o Gabriel Menino, ele comemorou perto, vamos dizer assim, de frente para a torcida do São Paulo, e o Reinaldo foi tirar ali uma satisfação com ele. Isso daí é um aperitivo a mais para o jogo de quinta-feira? Infelizmente, são aperitivos que não deveriam acontecer muitas vezes, porque tem que saber ganhar e saber perder. Claro que depois de uma virada destas neste estádio, onde o histórico diz as dificuldades que o São Paulo, que o Palmeiras e outras equipas apresentam aqui no Morumbi, a dificuldade que é e que nós sentimos. Depois de uma virada destas é normal haver alguns festejos. Eu não vi as imagens, não faço a mínima ideia. Mas se houve festejos a mais, não deveria acontecer. E aquelas reações do adversário, não vou falar do adversário, mas também não podem acontecer, porque somos profissionais de futebol. Claro que todos nós queremos ganhar e fazemos de tudo para ganhar, respeitando as regras do jogo e as leis do jogo, e quando nós respeitamos somos punidos, e quando não há respeito também tem que ser punido. Mas se o Gabriel teve uma postura que não devia, sou o primeiro a assumir a culpa pela equipa, mas não vamos falar sobre isso. E outra pergunta era sobre o primeiro tempo. Acerca do primeiro tempo. Foi a estratégia que nós definimos. Sabíamos que ia ser um jogo muito equilibrado. Se viéssemos aqui jogar como jogámos na segunda parte, era já o plano de risco. Era o plano de ter que correr atrás. Sabemos que nos expomos para 2, 3 transições, 4, mas quando se está a perder tem que ser. E a diferença da primeira parte para a segunda foi só essa. Tínhamos que arriscar, porque tínhamos que fazer tudo para ganhar o jogo. Se na quinta-feira vimos jogar em risco máximo, é difícil. É difícil vir jogar aqui e iniciar o jogo na quinta-feira como jogámos na segunda parte, mas nunca se sabe. Mas o jogo na quinta-feira vai ter outra história, mas de certeza que vai ser um bom jogo como foi este das duas equipas. João, tudo bem? Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho. Eu sei que quando tem a comissão técnica assim, é o trabalho da comissão. Mas certamente você deve ficar feliz quando observa que em 15 jogos que você comandou o Palmeiras, você teve 10 vitórias e 5 empates. Você não perdeu. Talvez no mundo todo não tenha um auxiliar que tenha esse aproveitamento. Como é que é olhar esse número até para a questão profissional também? É uma coisa boa, porquê? Porque se calhar significa que os jogadores nestes jogos dão um bocadinho mais deles. Porque sabem que o comandante não está lá e o professor Abel diz sempre que nestas alturas todos eles têm que pôr um bocadinho do treinador em campo que há neles. E eu vejo as coisas assim, é porque nestes jogos os jogadores dão aquele plus
que acontecem, como aconteceu na final do Paulista, naquele segundo jogo, porque há sempre ali um bocadinho a mais, que é o que nós dizemos, quando as câimbras começam, é quando a gasolina do carro bateu no amarelo. Mas ainda tem ali, ainda dá para 50 km. E o que eu sinto nestes jogos é que esses 50 km eles gastam durante o jogo. E eu acho que é esses 50 km que fazem a diferença nestes jogos, não por mim, mas porque sabem que cada um deles precisa dar um bocadinho mais. Mas é claro que estamos contentes nestes momentos. Só para fechar aqui um assunto, o árbitro ao intervalo, no início da segunda parte, veio falar porque apareceu nas câmaras eu ao celular, mas se repararem é todos os jogos. Porquê? Porque a minha responsabilidade é fazer a conexão com os nossos 2 auxiliares que estão a ver o jogo em cima. E não é só quando o Abel está fora, todos os jogos eu tenho essa responsabilidade de fazer a ligação entre os treinadores que estão nas bancadas e cá abaixo. É só porque é proibido haver ligações entre pessoas externas ao estádio para dentro do estádio, quem está na súmula de jogo, e é só para deixar claro que eu faço isto todos os jogos, mas a minha ligação é entre os nossos assistentes que estão na bancada. João, 2 perguntas para você. Primeiro, eu queria... Eu li no Coração, no Cabeça Fria, Coração Quente, o livro, né? E que vocês fazem planejamentos de G8, G11, pelo menos vocês fizeram, né, para 2021. Então, diante desse planejamento de pontuar mais contra determinados jogadores, determinados times, qual que é o tamanho dessa vitória em cima do São Paulo, que é um adversário de primeira prateleira? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, até emendando a primeira que foi feita para você, sobre como a torcida respeita você como técnico, que é assim que o Abel te chama, inclusive, como técnico, como jogadores respeitam você como técnico, se ser o técnico principal, ser o head coach de uma equipe, é algo que está no seu plano de carreira para o futuro? Não, porque gosto muito do que faço. Gosto de chegar a casa e relaxar. O treinador principal daquilo tem muitas responsabilidades extra-campo. E a minha responsabilidade, mais do que tudo, é naquelas 3, 4 horas que os jogadores estão lá. E o treinador tem outras responsabilidades, comunicação social, o planeamento das palestras, é muita responsabilidade que eu não me revejo nesse aspecto. Gosto muito do que faço, já são 15 anos como assistente, com o professor Abel 11, e gosto muito do que faço, estar na sombra, tranquilo, o trabalho quase de mãos e não tanto de cabeça, e estou muito satisfeito com este aspecto e não me revejo hoje a fazer o trabalho dele, porque dá muitas dores de cabeça e muitos cabelos brancos. E com relação à primeira parte, o que significa dentro do planejamento do Palmeiras essa vitória aqui? Nós tivemos uma reunião com os jogadores antes de começar o Brasileirão e perguntámos-lhes, porque nós nunca vivenciámos isso e temos alguns campeões no nosso elenco, o que era preciso para ganhar o Brasileirão. Ao qual eles responderam, tínhamos que ser a melhor equipa em casa. E temos um foco muito grande nisso. Infelizmente começámos com um desaire em casa, mas rapidamente conseguimos corrigir isso. E depois eles também disseram que há jogos que se têm que pontuar, ou então não perder. E este era um jogo desses que, se nós perdêssemos o jogo, ficávamos com 0 e um adversário direto com 3. Se empatássemos, nenhum saía em vantagem. Mas tínhamos que os ganhar em nossa casa, porque a nossa casa é a nossa obrigação ganhar a todas as equipas. Felizmente hoje conseguimos somar 3 e um adversário direto 0. E se conseguimos fazer isto com mais 2, 3 equipas, estamos mais próximos de ganhar, mas sabendo que em casa temos que ser implacáveis. Tá? Obrigado.